Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, verso 10. Tema da semana: Crise no céu. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia e estamos começando uma nova temporada. Nós estudamos o livro do profeta Jeremias e nesta temporada nós vamos estudar um tema que tem o título Rebelião e Redenção. Nós vamos entender o grande conflito entre o bem e o mal que existe no universo. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom a gente estar junto. Eu gosto de lembrar que o guia de estudos simplesmente sistematiza o tema que está apresentado na palavra de Deus. Por isso, você que acompanha o programa, tenha a sua Bíblia sempre perto, nós vamos citar aqui os textos e eu tenho a certeza que será uma grande bênção para todos nós. Vamos descobrir que um dia toda dor, todo sofrimento vai acabar. Vamos entender a existência do mal? Existe realmente o mal? E quais são as estratégias que o mal tem investido para destruir aquele que procura fazer a vontade de Deus? E neste primeiro programa desta nova temporada, nós temos um fato inusitado aqui. Nós temos dois pastores, pai e filho. E se o pastor Leonardo me permitir, pastor Leonardo Nunes, vou começar pelo pai. Pois não. Pastor Luiz Nunes, ele que é pastor, professor emérito da Faculdade Adventista de Teologia na Bahia. Eu tive a alegria de ser aluno, pelo menos, eu fiz minha convalidação e uma pós-graduação, pastor Luiz Nunes, na Bahia. E eu não sei, o senhor não vai lembrar, porque são centenas e centenas e centenas, né, de alunos, e eu tive a alegria de sentar e ser seu aluno, né, em uma matéria que eu acho que foram 2, 3 dias, e foi uma grande bênção para mim. Eu fico satisfeito em saber desse fato, que para mim é uma honra ter sido seu professor numa circunstância especial. Privilégio. Muito obrigado. Privilégio. Seja bem-vindo, pastor Luiz Muito Nunes. obrigado. Uma alegria ter o senhor com a gente aqui. O senhor que trabalhou por muitos anos no norte do Brasil, no nordeste e na região sudeste, como nós chamamos tecnicamente de evangelista, fundando igrejas, naquela época em que se armavam tendas, né, pastor? Eu imagino que Eu usei algumas. Então o senhor tem uma história pelo norte, pelo nordeste e pela região sudeste muito grande de evangelização, né? Eu passei alguns anos nessa função, especificamente, unicamente. E quantos anos de professor depois? Professor, tenho 27, 28 anos. Quantos anos como pastor? Esse período todo, de 50 anos. 50 anos como pastor. Uma alegria. Uma alegria minha. Professor, pastor Leonardo Nunes, que é o diretor da Faculdade de Teologia na Bahia. Só para lembrar, o pastor Luiz Nunes é doutor em Teologia Aplicada. Pastor Leonardo é doutor em Teologia. Vai apresentar sua tese agora, né, pastor? Próximo ano, se Deus quiser. Em Novo Testamento. Novo Testamento. Seja bem-vindo. Privilégio poder recebê-lo. Muito obrigado. Eu queria, vamos aproveitar e mandar um abraço para todos os alunos. Ok. Então, o diretor, por Sim. favor, fique à vontade. Amigos, nesses 3 meses que tenho estado aí no seminário, é uma alegria muito grande ter entrado em contato com vocês e conhecer essa família do seminário, alunos e familiares tão dedicados ao estudo da palavra de Deus e também à prática, não é, da evangelização, da pregação do evangelho. E graças a Deus eu pude ver quão dedicados vocês estão ao estudo e ao trabalho da palavra de Deus, que nesse ano mais de 2.000 pessoas conheceram o evangelho e foram batizadas através da dedicação direta, do trabalho direto de vocês. É um privilégio estar com vocês. Um grande abraço para todos, não apenas alunos, mas todos os familiares. Para a minha família também, e com certeza é parte integrante de todo esse processo.
Só para lembrar, pastor, o senhor estava falando, me veio à mente aqui, a Faculdade Adventista da Bahia, que tem vários cursos, né? Sim. Teologia, fisioterapia... Pedagogia, São mais ou menos uns 10 a 12 cursos atualmente. Agora tem... odontologia. Odontologia. Ontem foi vestibular para odontologia. Tivemos mais de 200 a 300 candidatos e, pela graça de Deus, as 60 vagas serão preenchidas. Que bênção. Vamos começar agora em fevereiro de 2016. Um abraço para o Dr. Juan. Isso. É isso? Juan Choque. O Dr. Juan, são dois Juan, né? O Juan Choque, que é o diretor da faculdade e o coordenador do curso. O curso também é Juan. Juan, né? Um abraço ao Dr. Juan Choque e ao Dr. Juan Barrientos, que é o coordenador do curso de odontologia, e a todo o corpo docente, que seja uma grande bênção este novo curso que a Faculdade Adventista Faculdade Adventista da Bahia está oferecendo. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando sua orientação ao abrirmos a sua palavra e termos mais uma vez o guia de estudos nos levando a entendê-la. Pastor Luiz Nunes, por favor, o senhor pode orar? Pastor Leonardo, por favor. Querido Deus e nosso Pai Celeste, agora vamos abrir a Tua Santa Palavra. Nós precisamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos ser transformados por essa palavra poderosa. Vamos estudar, Senhor, o tema da rebelião e também da redenção. Um tema que fala a cada um de nós, não apenas nesse planeta, mas que também tem implicações cósmicas. Nós pedimos, Senhor, que possamos entender o que é a rebelião, mas acima de tudo possamos entender a redenção maravilhosa, o plano da salvação, que nasceu no coração de Deus e que alcança a cada pessoa nesse planeta. Que a salvação possa alcançar a mim e a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a palavra de Deus seja compreendida pelo poder do Espírito Santo por todos nós. Amém. Neste momento, nós vamos, como temos visto nas últimas temporadas, vamos ouvir o comentário do autor do nosso guia de estudos, que nessa temporada é o pastor David Tasker. Neste momento, a palavra do autor. Essa é uma questão muito interessante. Por que fazemos perguntas? Algumas pessoas fazem perguntas porque querem saber a resposta. Mas outras pessoas fazem perguntas porque querem provar algo. Querem provar que são importantes. Querem provar que aquele que fez a pergunta é estúpido. Há várias razões. Muitas vezes, também querem trazer discórdia. Se eu faço uma pergunta sobre alguém que não gosto, essa pergunta pode fazer a pessoa parecer ser o pior possível. E, evidentemente, é isso que Lúcifer estava fazendo no céu. Ele estava fazendo perguntas aos anjos, não para obter respostas através deles, mas para que pensassem em coisas que não haviam pensado antes. E não eram coisas positivas, mas sim negativas e cínicas. Ele não estava fazendo perguntas para aprender. Ele estava semeando discórdia, estava criando descontentamento entre os anjos. E é evidente que, enquanto fazia isso, seu objetivo era levar Deus a um lado, como vemos no livro de Isaías, que Satanás tinha ideias incríveis de ser mais importante que Deus, ser como Deus, estar onde Deus estava, queria liderar os anjos. Então, as perguntas que fazia não eram boas ou positivas. Não eram para aprender, mas sim para impor seus desejos, ambições e sua maldade aos outros. A gente gosta de lembrar que ouvir aquele que foi iluminado pelo Espírito Santo para escrever, vê como a gente percebe como Deus tem dirigido. Esses guias são escritos pelo menos uns 5 anos de antecedência, e como nós temos aqui um guia tão atual, é o poder de Deus coordenando, guiando o que nos leva a entendermos a sua palavra.
Para mim não vai ser fácil aqui, viu? Só para lembrar, eu tenho que gravar Luiz e tenho que gravar Leonardo, viu, pastor? Então, como é Nunes, então... Mas não é ofensa ser chamado de Luiz. Não é, né? Nem eu de Leonardo. Muito bom. Queridos, esse nosso primeiro estudo vai dar um panorama do surgimento do mal, que é um desafio para a gente vai ver, porque nós não temos explicações de como surgiu. Nós temos o processo do surgimento, mas como isso aconteceu, o porquê, né? Como gerou a gente... Mas eu queria voltar um pouquinho, antes da gente entrar especificamente nesse processo do surgimento do mal, eu queria trabalhar um pouquinho, qual é o fundamento do governo de Deus? Porque entender o fundamento, eu creio que vai nos ajudar a entender essa atitude desleal e inexplicável do inimigo de Deus. Qual é o fundamento e como a gente pode associar o fundamento do governo de Deus, como a gente pode associar à liberdade de escolha? Porque para haver liberdade precisa haver um limite. Então, como associar as duas coisas? A questão da rebelião está associado ao fundamento do governo de Deus e está associado ao livre-arbítrio. As três coisas estão completamente associadas. Não dá para entender rebelião sem entender o fundamento, que é o amor, e o livre-arbítrio. Todas as três coisas estão ligadas. Para haver amor, é necessário liberdade, e na liberdade é necessário ter duas alternativas. Escolher um caminho bem ou escolher o mal. Então, nessa possibilidade de escolha, você tem a possibilidade da obediência ou da rebelião. Então, essas três coisas estão completamente linkadas. Tá. Para se amar, só há amor onde há liberdade. Além do governo de Deus, que tem como base o amor, a lealdade também tem como base o amor. Ética sem amor é o pior tipo de pecado que possa existir. Porque a ética sem amor destrói aquilo que pretensamente o que aplica a ética pretende construir. Então, se eu exerço a ética dentro de um contexto religioso, ou mesmo na amplidão do universo, sem amor, eu estou destruindo a ética. Estou tendo uma atitude de maldade para com as pessoas. Quando o senhor está se referindo à ética, o senhor está se referindo ao meu comportamento, a lealdade, a forma como eu estou agindo diante daquele ou daquilo que me foi colocado. Isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E dentro do assunto da rebelião, da crise no céu, o fundamento do governo de Deus é amor. E só amor onde há liberdade. Ninguém ama porque o outro manda que seja amado. E quando eu amo dentro desse envolvimento de liberdade, então eu posso escolher entre a lealdade ou a não lealdade. Ok. Eu creio que vale a pena só explorar um pouquinho, porque talvez para o telespectador, quando a gente fala de amor, não seja muito compreendido na mente ocidental o que realmente é amor. O que é amor no contexto bíblico? Vocês já deram essa lealdade. Dá para a gente explorar um pouquinho para ficar claro na mente do telespectador? O amor só é autêntico e verdadeiro quando ele segue o padrão que a Bíblia própria apresenta. Em 1 João capítulo 5. Se eu não tenho essa relação do amor com a lealdade, o amor é falso. O senhor se refere... Capítulo 5, verso 1, 2 e 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então não há amor sem lealdade, não há amor sem obediência. Esse negócio de que eu amo o próximo e depois que amei o próximo posso fazer qualquer coisa, é falso. O amor está envolvido intrinsecamente
com o princípio da lealdade, que está expresso esse princípio na lei de Deus. Isso em relação ao próximo e essa lealdade também em relação a Deus. E a mim mesmo. Sim. João, Porque ninguém ama a ninguém se não se ama. Exatamente. Muito João, bem lembrado. João, no Evangelho, nas cartas, ele fala muito dessa questão de amor é expresso através da obediência aos mandamentos de Deus. E algumas pessoas falam, Deus deixou um mandamento que não existia antes, que é o amor. Mas, na realidade, esse amor a Deus e amor ao próximo é um mandamento que vem desde o Pentateuco, né? Desde os livros Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, onde a obediência é o amor em ação e tem essas duas facetas, o amor a Deus e o amor ao próximo. É sempre primeiro o amor a Deus e redunda no amor ao próximo. Então, uma outra coisa muito importante se falar sobre a questão do amor é que o amor só viceja no ambiente de liberdade. O livro de Cântico é o livro do amor conjugal. E 3 vezes ele diz, nesse seu livro, que não desperteis um amor até que ele queira. Então não adianta querer forçar o amor para ele existir. Ele só vai existir na liberdade. E outro princípio fundamental do amor, além da liberdade, é a fidelidade. Não há amor fora desses 2 princípios. Senão eu vou jogar todo o amor que eu tenho na lata do lixo. E não é isso que nós queremos. É um amor que é fundamento do trono de Deus, mas um amor que está implicitamente dentro dos princípios da lei de Deus. Muito bem, eu só quero citar 2 versos, quando você citou a respeito do amor que está no Pentateuco, que está no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, se referindo a amar a Deus, e Levíticos 19, 18, se referindo em amar ao próximo, só para o telespectador entender que nós não estamos, que Jesus não estava falando de algo que não, até porque o fundamento do seu governo é o amor. Né? E o amor está associado à lealdade. Vamos trabalhar um pouquinho o surgimento do mal, a queda, né, como nós chamamos tecnicamente, a queda no céu. E nós temos 2 textos de referência para isso. Isaías capítulo 14, verso 4 e 12 a 15, que o Guia de Estudos cita, e Ezequiel 28, 2, 12 a 19. Eu queria que vocês considerassem para a gente essa história, esse surgimento do mal. O Isaías 14, 12 a 14, indo diretamente ao assunto, mostra a verdadeira natureza com que Lúcifer levantou o conflito no céu. Reparem o que está no verso 13 em diante. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 7 vezes o diabo diz a preocupação dele, usando o pronome pessoal no caso reto, pronome pessoal na primeira pessoa no caso oblíquo e pronome possessivo meu. Qual era o interesse dele? Egoísmo puro. Ele se traiu aqui. Ele se traiu. Então não há dúvida da existência dele e do princípio que gera o mal dentro dele, que é o egoísmo. Ok, vou sublinhar, não há dúvida da existência. Isso. Eu creio que isso é importante, porque nós temos dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade de entender que nós vivemos na luta entre o bem e o mal, e que o mal existe, e que o mal investe. Né? Então, eu creio que é interessante. Nós vamos para o intervalo, e eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais, dentro disso que o pastor leu. Nós não sabemos a origem, mas nós sabemos o processo, e se evidencia um processo egoísta aqui. Ok? Ok. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Esse foi o nosso primeiro momento desta temporada, que eu tenho a certeza que vai trazer para todos nós entendimento
de situações que nós passamos e não compreendemos. Nós estamos na luta entre o bem e o mal, mas a certeza da vitória do Senhor vai encher o nosso coração de alegria. Nós vamos para o intervalo e nós voltaremos já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Este é o nosso primeiro encontro desta nova temporada, onde vamos estudar o tema rebelião e redenção. A queda, o surgimento do mal, mas o plano que o Senhor tem para nos salvar. Nós começamos a trabalhar um pouquinho esse processo que gerou no coração do inimigo de Deus, de Lúcifer, o mal, e o Senhor citou a questão do egoísmo, isso evidencia o mal. Podemos explorar um pouquinho mais? Hoje não. Por favor, Vamos pastor. Lá. Em Isaías, eu já quero ir para Ezequiel. Vamos explorar um pouquinho mais em Por favor, Isaías. Essa questão de Isaías, nós temos aqui o capítulo inteiro, começa falando sobre o rei da Babilônia. E começa falando coisas sobre o rei terrestre. E de repente, em Isaías, nós temos agora menção sobre o céu. Então, alguns falam, mas não é só sobre o rei da Babilônia. Quando você lê rapidamente, pode parecer que sim, mas há uma mudança de sentido, do sentido horizontal, e agora começa no verso 12, uma linguagem vertical. No verso 12, você tem falando como caíste do céu. E no verso 15, contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Então nós temos um frame, uma moldura que fala de céu e terra abismo. Então nós temos uma diferença. Apesar de estar falando sobre Babilônia, o rei da Babilônia inicialmente, o Espírito Santo, usando Isaías, faz com que ele agora fale de um ser que está por trás das maldades do rei da Babilônia, que nesse caso aqui é chamado de estrela da manhã, filho da alva. E nós tiramos o nome Lúcifer dessa expressão aqui, que em português é traduzido estrela da manhã, mas na Vulgata Latina, Jerônimo é traduzido como Lúcifer, que é um nome latino para estrela da manhã. Então, só para lembrar, a Vulgata Latina é a tradução do texto bíblico para o latim. O latim, okay. Isso. Então, só para a gente... Ok. E nessa tradução Lúcifer, então, Lúcifer, nós teríamos o momento em que ele era um anjo do bem, não é? Quando ele estava no céu como estrela da manhã, como uma das estrelas de Deus, porque estrela, em muitos lugares da Bíblia, é uma menção aos anjos do céu. Ok. Então, nesse caso aqui, estrela da manhã, está se referindo a esse cidadão, e não mais o rei da Babilônia. Então, essa linguagem vertical, estrela da manhã, essa série de coisas, fala sobre isso. Pastor Luiz. A dificuldade que as pessoas têm de aceitar a existência de Satanás como um personagem real é a maneira como a literatura em geral, especialmente medieval, representou Satanás como um ser dantesco, que não existe em lugar nenhum. É um ser composto de diversos animais. Aceitar um ser como esse, eu também não aceito, lógico. Mas o ser, Satanás, ele não é um ser dantesco, ele é um anjo. E anjo não é um animal horrível. É uma pessoa que tem características belíssimas, inteligentíssimo, e não um ser detestável, como se fez apresentar ao longo da história. Muito bem colocado. Isso, de alguma forma, vai deturpando o entendimento de quem ele realmente é. Foi criado por Deus. Isso. Era um anjo, né, que tinha suas responsabilidades celestiais. Então, só para a gente entender, e também as intenções dele, hoje, para criar uma situação adversa. É interessante que
Isaías capítulo 14, verso 12 e 13 mostram as duas fases desse anjo. A primeira fase em que ele era uma estrela da manhã, filho da alva, e a Bíblia fala em vários momentos que estrelas no céu é uma referência a anjos, tanto em Jó, quanto em Apocalipse, quanto em outros lugares. Nesse momento em que ele é estrela da alva, e logo no verso 13 mostra a mudança desse ser perfeito, dizendo que tu dizias no teu coração, e começa então a falar da malícia que começou a surgir dentro do coração de Lúcifer. Lúcifer é uma tradução aqui da estrela da manhã, do latim, e fala do momento em que ele era perfeito. E Satanás, que a gente vai ver depois em Ezequiel, é o momento em que ele então fala da queda dele. Ok, então é bom a gente lembrar, sublinhar que quando a gente fala de um ser criado por Deus, estamos falando de um ser criado por Deus antes, um ser perfeito, não, como o senhor usou a expressão, não o ser dantesco. Né? Dantesco. Não é essa ideia terrível. Nós estamos falando de um ser que se transformou, um ser que agora é o mal, mas foi criado como ser perfeito. E o texto se transformou nisso por causa do mau uso do seu livre-arbítrio. Exatamente. E consequentemente, da sua deslealdade. Okay. E o texto fala bem sobre isso. Verso 12, verso 13 mostra esse momento de transição. Podemos explorar um pouquinho o texto de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, que é um texto que amplia um pouquinho mais essa origem, né? O surgimento do mal. Capítulo 28, a partir do verso... cita o verso 2, o Guia de Estudos cita o verso 2. Também aqui é uma referência ao rei de Tiro, só para mostrar essa relação. Na realidade, aqui é mais clara a separação do que em Isaías 14. Porque aqui você vai ver que no verso 1 e 2, vê a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Ok? Quando você vai ao verso 11, nós temos um novo momento da profecia. E diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Então, um é o príncipe e outro é o rei. Há uma tese doutoral escrita nos anos 80 pelo um brasileiro, Bertolucci, onde ele mostra na vida do povo de Israel, lá em Samuel, em Reis, como o povo e Samuel pediam um rei, mas para Deus ele continuava príncipe, porque Deus é o rei. Então ele mostrou essa diferenciação entre príncipe e rei. E você tem essa diferenciação aqui também. O príncipe de Tiro, terrestre, e o rei de Tiro, um ser celestial. E a linguagem também, quando você lê toda a linguagem, você vê essa diferença também. E essa diferenciação de linguagem é vista por vários autores dentro do mundo evangélico ou fora dele. Ok, como por exemplo o que está no verso 14, tu eras querubim da guarda ungido, permanecias no monte santo de Deus, no templo celestial, né? Isso. Do brilho das pedras andavas, perfeito, né? O inculpável, está no verso 15, né? E verso 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, que a gente faz uma ligação com aquilo que o pastor Luiz Nunes citou, gradativamente você citou do coração, né? Gradativamente o coração, ele não se rebelou, mas houve um processo que o coração foi alimentando esse... E é interessante essa palavra que foi traduzida aqui, multiplicação do teu comércio. Essa palavra multiplicação do comércio, o comércio em si, é uma palavra hebraica que fala do comércio que é feito, onde se conversa para se vender de porta em porta.
Então, é um trabalho que se faz. Mas essa mesma palavra que se usa para comércio é usada para difamação. É usada para o que a gente chama popularmente de fofoca. Em alguns momentos você tem que saber o contexto para traduzir bem. E aqui foi traduzido como comércio. Mas, na realidade, está falando dessa difamação, dessa fofoca, nessa multiplicação dessa difamação que estava algo no coração, que foi multiplicando a iniquidade dele. E é interessante... Esse questionamento seria esse questionamento da posição de Deus, do governo de Deus, e agora isso se dissemina. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Por ele mesmo, então ele nessa é o quê? difamação... Ele é um fofoqueiro. Isso. Certo? Os fofoqueiros têm que tomar cuidado. Ele é um fofoqueiro. Foi o que ele fez no céu. Para destruir a imagem de Deus junto aos outros anjos que estão no céu. Por isso que lá no mandamento vai dizer que eu não devo, né, dizer falso testemunho. Então, que é a expressão da lealdade. Isso. Né? Pode terminar, pastor. Eu não sei se você queria acrescentar. Não, é por aí mesmo. O Luiz Fernando Veríssimo, numa coluna um tempo atrás, disse que o poder mais destrutivo do universo é a fofoca. Eu não sei se ele leu esse texto, mas aqui é bem claro isso. Vou sublinhar a frase que o senhor citou, do Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande escritor, né? O poder mais destrutivo do universo é a fofoca. E isso cabe muito bem, principalmente para aqueles que vivem em comunidades religiosas, como são muitos dos nossos telespectadores, não importa a comunidade, que a gente tem uma postura de sinceridade, de idoneidade, né? E se a gente tiver algum problema com alguém, que a gente procure, que a gente converse, para que a gente não crie um ambiente destrutivo. Isso. Muito bem colocado. Sim, pastor. Um aspecto que eu quero sair dessa origem para saber o fim, que me interessa muito mais do que essa origem, é o que está no verso 16, no final do verso 16. Te farei perecer, ó querubim da guarda. E depois o final do verso 19. Jamais subsistirás. Então isso me enche muito de esperança. Esse mal que se perpetua no seio da humanidade tem um fim. Ele será destruído, ele acabará, porque ele é o grande causador intelectual de todo o processo do mal. E quando você lê a maldade ao abrir um jornal, qualquer que seja, você vê a quantidade de crueldade que está ali dentro. Somado isso a toda a crueldade, Estado Islâmico e coisas semelhantes, nós vamos ter um volume de crueldade muito intenso. As filosofias que dirigem a vida econômica de um país também têm um princípio de maldade muito acentuado, de crueldade mesmo. Quantas pessoas passam necessidade de fome no nosso país? De opressão. Quantas pessoas são vítimas de violência? Quantas pessoas são vítimas da infidelidade no casamento? E sofrem, os filhos sofrem, a esposa sofre. Então, isso vai ter fim. Amém. Graças a Deus vai ter fim. É interessante a forma que o senhor colocou, porque talvez esse seja o grande desafio que nós temos durante esta temporada para o telespectador, para aquele que talvez está tendo contato com a palavra de Deus. Ligou a televisão, por exemplo, agora e está... mas estão falando de que existe o mal, que existe o diabo. Então, a gente começar a olhar para tudo que acontece na humanidade, começamos a olhar que existe uma luta entre o bem e o mal. O senhor usou assim, o inimigo de Deus é o processo intelectual para que o mal aconteça em todas as esferas, seja nível familiar, seja governamental, né, em todos os níveis. Então, começarmos a olhar, existe uma luta, mas o mais importante que o senhor citou, um dia isso vai acabar. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Tem muito ainda, hein? Tem muito para a gente conversar e, é claro, encher o seu coração de esperança. Nós voltaremos já.
Estamos voltando para o nosso último momento do programa Lições da Bíblia de hoje, o primeiro programa desta nova temporada, onde estudaremos o tema Rebelião e Redenção. Um dia o surgimento do mal, mas a certeza, a salvação de que um dia o mal vai acabar e que o Senhor voltará para levarmos agora a vivermos uma vida de felicidade, verdadeira felicidade. O Guia de Estudos traz o tema de uma expressão que é usada para Satanás, para o inimigo de Deus, que é o príncipe deste mundo. Pode dar uma sensação de que tudo está sob o domínio do inimigo de Deus. Quando o pastor Luiz citou, a gente vê os noticiários, será que tudo está fora de controle? O que significa essa expressão, o príncipe deste mundo? Além disso, deve-se dizer que as pessoas acham que não existe pecado. Que é uma forma de se livrar dele e das suas consequências. Mas, na verdade, o pecado está presente em nossa vida. Se alguém não acredita, é só abrir um jornal qualquer do país e vá à página policial. E lá ela vai encontrar a maldade expressa como realmente existindo. Então, e quem é o príncipe de tudo isso? O arquiteto de todo esse processo? É Satanás, que Jesus o chama de príncipe desse mundo. Jesus diz, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Aí vem o príncipe deste mundo e o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, a vinda de Jesus já estabeleceu para sempre, no está consumado, a definição para todo o universo de quem é o culpado principal e único de todo o processo da existência do mal, que é o príncipe deste mundo. Então, é uma indicação da responsabilidade e da maldade, da crueldade que Lúcifer é portador. Mas isso não significa que esteja sob o controle sob o controle do inimigo, certo? Com certeza. Certo. Não é Porque esse... ele não é chamado de rei em momento algum. Volta aquela... Ele não é chamado de rei em momento algum. Ele é chamado de príncipe. E príncipe porque ele usurpou a soberania que era do príncipe Adão e Eva. Ele usurpa, ele é chamado de príncipe, poderia até dizer, é chamado de príncipe não porque ele o é de fato, mas como se fosse uma maneira até pejorativa de dizê-lo. Com a queda de Adão e Eva, ele usurpa esse principado. Okay. E em Jó, ele é demonstrado como representante. Não que ele é escolhido como representante, mas ele se faz representante perante Deus. Bem lembrado. No concílio universal. Bem lembrado. Bem lembrado. E o fato de rodear a terra. É interessante, você quer dar essa explicação? Porque ela é interessante. Não, pode falar. Esse fato de rodear a terra dá a ideia de eu tenho responsabilidade aqui, eu sou quem cuida disso tudo. Eu estou assumindo o território. Eu sou, assim como Abraão fez e outros personagens fizeram. Exatamente, bem lembrado. Foi bem lembrado isso. Só quero citar o texto que foi dito pelo pastor, que é São João capítulo 12. Verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o príncipe será expulso. Isso. Mais uma vez, eu volto ao texto que o senhor citou, as referências do texto de Ezequiel, que o fim já estava determinado para esse inimigo de Deus. Tá? Só para lembrar. Felizmente por isso. Vamos um pouquinho adiante, para a gente explicar. O Guia de Estudos apresentou... a gente não tem total dimensão do que foi essa guerra no céu. Agora é uma referência a Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 16, mas eu creio que vale a pena para o telespectador, aquele que talvez esteja tendo contato pela primeira vez com essa história, ou que lê a Bíblia normalmente, vale a pena a gente explicar um pouquinho isso aqui. Apocalipse capítulo 12, esta guerra
que foi resultado dessa rebelião que o inimigo teve no céu. Ok. Podemos trabalhar um pouquinho? Podemos. Sim. Quer falar, meu pai? Pode falar, meu filho. Pode falar, meu filho. O senhor vê que ele está respeitando bastante. Mas ele merece. Fala. Não só mencionar que Apocalipse 12 é uma... Ele fala sobre uma sequência histórica. Ele dá uma sequência, não é descontinuado. E começa falando do momento em que a mulher está para dar à luz. Nesse contexto de Apocalipse, nós sabemos que a mulher é uma referência à igreja, mas nesse momento de dar à luz um filho varão, falando da pessoa de Jesus Cristo, então vai falando dessa peleja que há entre a mulher, a igreja, e o filho varão, Cristo, com o dragão, Satanás, a serpente e os seus anjos. Então fala dessa peleja que acontece em todo o período da história. Aqui está enfocando mais o momento do nascimento de Cristo. Fala antes também. Okay. Verso 4 fala dessa guerra que houve no céu antes do pecado, não é? Mas depois, então, esse que arrastou as estrelas, uma terça parte das estrelas do céu, ele tenta, então, devorar o filho. Mas o interessante é que em todo Apocalipse fala dessa guerra, mas em todos os momentos dessa guerra, que há 3 momentos especiais, o dragão sempre perde. Ele tenta devorar o filho, mas o filho é exaltado. Ele tenta fazer a peleja no céu, mas ele é derrotado. E ele tenta fazer guerra contra os descendentes da mulher no final do capítulo, e não fala aí que ele é derrotado aí nesse momento, mas no capítulo 14 diz que esses descendentes estão de pé no Monte Sião, junto com o Cordeiro e o Pai Todo-Poderoso, ou seja, vitoriosos. Ele é derrotado. É interessante porque nós temos uma descrição negativa com uma visão positiva. Ou seja, há uma guerra, há uma batalha, mas há uma vitória. E a vitória é daquele que foi leal. E a vitória é continuada, é o tempo inteiro. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Em todas as investidas do mal. Sempre tentou primeiro o filho, é derrotado. Tentou a mulher e ela consegue escapar, fugir e é protegida. Depois, então, ele faz agora a guerra contra o descendente da mulher. E em Apocalipse 14, verso 1 em diante, fala que esses aí, eles são vitoriosos porque fala do momento da vitória deles em pé, como 144 mil no Monte Sião, conjuntamente com o Cordeiro. Quero aproveitar e fazer uma aplicação como evangelista, pastor. Vou lembrar aqui, eu tenho que lembrar, porque talvez alguém neste momento esteja nos assistindo e esteja enfrentando uma luta. Talvez você tenha o sentimento que está sendo derrotado, que você não está vencendo, que parece que o inimigo de Deus está conseguindo destruir, seja um relacionamento, seja o casamento, seja o trabalho, a perda, talvez até a perda de um querido. Nós somos vitoriosos sempre. Amém. Não existe derrota para aquele que ficou leal, aquele que decidiu fazer. Talvez uma perda muito dura, como de um querido, aparentemente possa nos dar a impressão da derrota, mas um dia o Senhor trará consigo os queridos que dormem. Por isso que o Apocalipse é claro, e lá no capítulo 14 vai se referir, felizes aqueles que desde agora dormem no Senhor, isso. Aqueles que morrem. Então, só para o telespectador entender que ser leal a Deus, não, para aquele que é leal a Deus não existe derrota. Amém. O Senhor dará a vitória. Amém. Sempre dará Ao lado vitória. disso, precisamos construir sempre no coração das pessoas a rejeição a Satanás. Ele aqui é cruel, covarde, muito covarde, porque ele ataca uma mulher grávida. Não existe, na hora do parto, não existe maior desamparo para uma pessoa, para uma luta, do que nesse momento. Depois ataca um bebê, covarde.
Ele é perverso, mau. Então nós temos que rejeitar esse ser pelas características que ele possui. Ele não é uma pessoa de grandeza de alma. Ele quer destruir tudo. Ainda que se faça uso, uma covardia. Ele fez Maria andar, a Virgem Maria, ele fez andar a Virgem Maria, lá do norte da Palestina, ao sul da Palestina, quando ela estava grávida de 9 meses. Ele queria o quê? Uma mulher andando em cima de um jegue a uma distância dessa, de mais de 100 quilômetros. Ele ia acabar com ela. Então ele foi altamente covarde. Nós devemos ter essa consciência para rejeitá-lo e abrir o peito e a vida e a boca e tudo que a gente tem na nossa existência para a oferta da redenção, que é o máximo. Amém. Em tudo. Amém. Amém. A cruz de Cristo, o Amém. Calvário. E ali, quando ele pensa que derrotou, é onde ele está derrotado. A partir dali, ele não pode mais fazer Cristo pecar, e Cristo não pecou. Amém. Está derrotado, completamente derrotado. E essa vitória que ele teve, ele nos deu através da fé. Muito bem lembrado, muito bem colocado, pastor, porque, mais uma vez, é uma aparente derrota, mas foi a vitória, e essa vitória é para a gente também. Pastor, o senhor quer comentar? Eu quero ir adiante. O senhor quer fazer um comentário? Posso ir adiante? Então, só para a gente explicar rapidamente a expressão que está em Lucas capítulo 10, eu convido você a nos acompanhar. Lucas capítulo 10, Isso é importante. está do verso 1 até o verso 21, mas eu quero me referir especificamente aqui ao verso 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. É importante isso. Eu acho que aqui fala também, mas em Apocalipse também, é o teor da guerra. Quando a gente fala em guerra, a gente às vezes pensa em arma, em poderio, mas o teor da guerra é, na realidade, amor, ódio, justiça, misericórdia ou injustiça. Então, o teor da guerra não é o poderio bélico ou físico, mas é a integridade de caráter e obediência aos mandamentos de Deus, que nós começamos a falar sobre isso. Por isso que Cristo fala, ou não ser leal. Por isso que ele fala, vocês estão felizes porque os demônios estão sendo expulsos? Eu vi Satanás. Já no passado, aqui eu vejo uma referência a Apocalipse 12:4, caindo do céu. E quem sabe até vindo para a terra, poderíamos acrescentar. Mas o que é mais importante não é esse poder que vocês têm, porque vocês não têm o poder. O mais importante é ter um caráter puro e, pelo sangue do Cordeiro, ter seu nome escrito no livro da vida. Então, esse é o teor do caráter, da guerra e da vitória também. Pastor, o senhor quer comentar? Esse momento é tão relevante, tão importante, que é impossível se enfatizar demais. A nossa vitória está na vitória de Jesus Cristo. Amém. E eu quero dar uma esperança para o coração das pessoas que nos assistem. Vamos ler Romanos 5:19. Romanos capítulo 5, verso 19. Que é a fonte da nossa vitória. O senhor pode ler o texto? Posso ler? Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Cristo não só morreu por mim.
Ele fez mais do que isso. Ele obedeceu por mim. Aquilo que o céu exige que eu tenha, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, nós temos isso em Cristo, recebido pela fé. Amém. Então, essa é a nossa vitória. Eu não tenho condições de lutar contra um ser angelical, com muito mais sabedoria, com muito mais inteligência, com muito mais poder do que eu. Mas, como meu filho falou, a guerra é em torno, não de capacidade bélica, é em torno do termo da justiça. Ele cumpriu a justiça quando se entregou para morrer. O salário do pecado é a morte. Ele cumpriu a justiça quando ele, na sua vida toda, obedeceu. Que a Bíblia diz, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Quem tem essa perfeição para oferecer? Ninguém. Só tem um que oferece a perfeição, Jesus Cristo, que nos é dada essa perfeição através da fé. Muito bem. Então, nesse momento, todos nós que aceitamos a Cristo pela fé, somos cidadãos perfeitos e temos direito garantido, dado por Deus, para entrar no céu. E aí essa é a vitória. E aí entra o texto, o seu nome está agora escrito. Isso. Eu só queria terminar, quero ler um texto que está no Guia de Estudos, e aí, para a gente fazer referência também a Hebreus capítulo 12. No Guia de Estudos diz assim, a obra de testemunhar mina o poder que ele tem sobre as pessoas deste mundo, ele, o inimigo de Deus, e dá aos seres humanos a oportunidade de retomar sua obra original de expandir as fronteiras do reino de Deus. Por que eu devo testemunhar? Achei muito interessante que, de alguma forma, testemunhar de que um dia o Senhor me alcançou, agora eu tenho a salvação, faz com que o poder do inimigo de Deus seja minado, seja limitado. E agora eu vou contagiando todas as outras pessoas com isso. Só para a gente terminar, Hebreus capítulo 12, 12, 1 e 2. Quem são essas testemunhas? Todo aquele que um dia aceitou o Senhor Jesus. Infelizmente, o nosso tempo se foi, nós vamos encontrar no próximo programa. Quero agradecer muito o pastor Leonardo, pastor Luiz Nunes, por esses momentos tão agradáveis que a gente passou. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela esperança que nós temos em Jesus. Obrigado pela vitória que o Senhor nos dá. Amém. Que a gente aceite essa salvação em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia. Quero fazer um convite. Em toda a comunidade adventista, no sábado pela manhã, a gente tem essa discussão. Você é o nosso convidado especial. E nunca esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.